Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. É uma honra, um prazer estar aqui com vocês, mais uma vez ministrando no culto da família de domingo. O pastor Paulo pediu para a gente ministrar uma palavra de Deus. Lembrando sempre, irmãos, que nós estamos no mesmo Espírito. Um Espírito que nos move, que a todos nós, o Senhor ama a todos de igualdade. Para algumas pessoas Ele dá um pouco mais de responsabilidade, a outros menos, mas o Senhor ama todos nós por igual. Para Deus não existe exceção de pessoas, e todos nós, irmãos e irmãs, temos um valor no reino de Deus. Temos um valor. Você não está por acaso no reino de Deus. E eu gosto, hoje o louvor estava uma bênção, eu gosto muito desse canto que nós cantamos, né, uma igreja que te adora, porque ali fala que o reino de Deus, aquela estrofe representa Jesus, né? Jesus é um Deus de misericórdia, de justiça, de verdade. Jesus é absolutamente perfeito. Foi absolutamente perfeito. Não encontramos nele nenhum erro, nenhum pecado. E mesmo assim, ele foi morto, né? Pelos seus. Mas nessa noite, irmãos, nós como igreja estamos aqui para adorar a esse Deus, né? Quando você vem no culto de domingo à noite, é um lugar onde você vem adorar ao Senhor. Você vem dizer para Ele: Senhor, eu amo a sua obra, eu amo a sua casa. Leandro diz, né? Você mesmo. É hora de você esquecer um pouco assim da sua família, porque para a sua família você pede, né? Você traz, você evangeliza, você ensina, você discipula. Mas o momento de adoração com Deus é você e Deus. Então nessa noite, no templo, quando nós estamos reunidos aqui no templo, adore ao Senhor mesmo. Adore mesmo. Eu costumo dizer, né, do jeito que você está. Talvez nessa noite, né, você entrou aqui ferido de alma, machucado, decepcionado, triste, frustrado, porque cometeu um erro, um acerto, um pecado, discutiu com alguém, alguma coisa que feriu, que chateou você. Talvez você entristeceu a Deus com o seu Espírito Santo, mas você veio aqui buscar a Deus, veio abatido. Mas talvez você veio aqui porque você foi abençoado por Deus. Deus te deu uma grande bênção, te livrou, falou com você, alegrou seu coração, deu um cântico novo, deu uma esperança, abriu uma porta de um emprego, teve uma boa notícia. E você vem do mesmo jeito dizer: nós amamos esse Deus. Então, um Deus de misericórdia, mas é um Deus de justiça, um Deus que dá para você na medida certa. Então, queridos, quando você vem para a igreja, vem com esse espírito de adorar a Deus. Não olhe para o seu irmão da direita, cumprimente ele, abrace ele, porque nós estamos igreja juntos, né? Mas quando estamos dizendo assim: a tua igreja te adora, irmãos. A igreja, ela não tem nome, não é a igreja batista da Vila Helena. A igreja de Jesus, ela não tem nome. Ela é noiva, ela é especial. E digo mais, hein? O Senhor vai vir buscar uma igreja sem mancha, sem mácula, pura, imaculada. Não tenha medo disso. Não deixe o diabo dizer para você que você não vai conseguir. Você vai conseguir sim, porque não depende de você, depende do sangue do Cordeiro derramado. E você tem que fazer somente uma coisa, né, pastor Paulo? Manter isso na sua vida. Então, não perca por nada este momento. Não deixa isso escapar. Adore ao Senhor, busque, ande com Ele. Não olhe para a direita nem para a esquerda. Deus vai cuidar das pessoas que vão investir com você. Olhe somente para frente. Eu liguei para o pastor Paulo: pastor, essa semana eu tive uma semana difícil. E o pastor, irmãos, como igreja, mandou um zap para mim: tudo bem, queridão, como é que você está? Estou preocupado com você. Tem gente que não gosta, sabe, pastor Paulo? Acha assim: oxa, não fui na igreja? Você está falando, sabe porque eu não fui na igreja? Está falando que eu não vou? Não estou desviado, não, irmãos. Senti sua falta, irmão. Ele falou: está tudo bem com você? Estou aqui para te ajudar, tá bom? Porque você precisa. O que está acontecendo, irmãos? Ele ligou para mim, perguntou. Eu falei: pastor, estou numa semana difícil, né? Nada de grave, mas é luta espiritual. Estamos vencendo, né? Nós temos, a minha família, tem um problema na minha família muito sério, mas estamos lutando, é luta extremamente espiritual. O pastor ainda deu um livro para mim ler, então, que o livro ajuda. Cada vez que eu leio, mais tribulação, né? Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Mas nós estamos firmes, né? Então, irmão, quando você não vem na igreja, o irmão liga para você para perguntar se tudo bem, não fica bravo, não. Fica chateado, não. Ele não é fofoca. Ele não quer saber o que aconteceu na sua vida. Ele está preocupado com você, porque sentiu a sua falta, porque nós somos um corpo. Nós vamos falar sobre isso. Somos um corpo ligado um ao outro.
É a igreja de Cristo. O pastor disse que se cortar um membro, a mão, essa mão cortada ela vai morrer, mas o corpo vai sobreviver, mas a mão vai fazer falta. Eu tenho 2 próteses no quadril. 10% dos meus movimentos foram tirados. Tem um aparelho aqui, de titânio, eu sou um robô, mano, daqui para baixo, dos quadris. Então dificulta a movimentação. O meu corpo, ele sente, ele tem uma dificuldade, mas ele luta para que tudo dê certo, para que eu consiga fazer todas as atividades, vida normal, os médicos falam. Amém? Então não se entristeça. Olha, diga assim, se você não quer falar nada, fala comigo, pastor, muito obrigado, estou bem, se eu precisar, eu retorno. Eu tenho certeza, pastor, corre aqui. O negócio, o bicho pegou, na hora ele vai aqui pertinho mesmo, já vai lá, né? Amém, irmãos? Porque você é muito querido. E o tema dessa noite, irmãos, eu vou correr porque é bastante coisa eu quero passar para você. O tema que eu vou pregar nessa noite é 10 marcas de uma igreja irresistível. 10 marcas de uma igreja irresistível. Só lembrando, irmãos, que eu e você que somos a igreja. Quando as pessoas olham para a igreja, ela não olha para o pastor Paulo, ela não olha para a placa da igreja. Ela olha para você, porque quando nós saímos daqui, dessas 4 paredes, nós vamos trabalhar, ou vamos, né, com a nossa família, onde nós estivermos, nós representamos a igreja, somos embaixadores de Cristo. O embaixador, naquela área dele ali, é dele, é do reino de Deus. Aquela área ninguém pode invadir. Você não pode entrar numa embaixada e, mesmo no seu país, aquela área daquela embaixada pertence a embaixada dos Estados Unidos pertence aos Estados Unidos. Se você entrar lá, você está invadindo o território americano. Então, nós como embaixadores de Cristo, né, nós pertencemos a Cristo, né? Então, somos representantes, nós não fazemos parte desse reino, nós só representamos o reino. Então, onde você estiver, irmãos, eu e você somos representantes, embaixadores de Cristo. Levamos a mensagem de Cristo. E uma marca, 10 marcas de uma igreja irresistível, eu quero que você preste bem atenção, para você ver se você está se adequando nessas marcas aqui. Se você não tiver, não tem problema. É só para nós nos alertarmos, irmãos. Porque às vezes nós reclamamos da igreja, de onde nós estamos. E apontamos para outras pessoas. Eu mesmo faço isso, irmãos. Porque sou humano, sou falho. Eu esqueço, né, do modelo principal que é Jesus Cristo. Como ele fez, né? Ele pegou os piores homens. Os que não tinham capacidade. E dizia, ó, você, segue-me. Você, Pedro, Tiago, João, Felipe, André, vem aqui e me segue. Você mesmo que eu quero. Largava tudo ali, largava a pesca, o que estava fazendo, a cobrança, a contabilidade, Mateus, e seguia Jesus. E ele ensinou esses discípulos, ensinou esses homens, esses 12 homens que passaram para frente. Então, irmãos, 12 marcas de uma igreja irresistível. O texto em Atos 2. É o texto que eu mais gosto. Já preguei uma vez sobre isso. Mas eu insisto, irmãos, porque... Só como introdução, lembrando que Atos 2:42, o livro de Atos, é logo depois que Cristo saiu. Então, Jesus Cristo morreu. Atos 2:42 a 46. Toda a história de Cristo nós sabemos. Ele morreu, ressuscitou, apareceu lá para os discípulos. E logo no finalzinho, em Lucas, no capítulo 24, 49, mas não precisa abrir, fala sobre isso. Então, ele subiu aos céus, ele estava ali nos últimos dias, nos últimos momentos com os discípulos, ressuscitado, morreu, mas ressuscitou, lá mostrou as mãos. Isso é um grande milagre, porque para os judeus, irmãos, a ressurreição era mais incrível do que a morte, do que a história, eles ficaram admirados, perplexos. E ele mostrou lá, ó, sou eu mesmo. E aí o corpo dele voltou a ser humano, e ele subiu aos céus. Mas antes ele falou para os discípulos assim, subiu aos céus, eu vou deixar para a teologia, que isso é uma coisa para os judeus. Do mesmo jeito que, varões, porque estão perplexos, do mesmo jeito que eu vou subir, eu vou descer. Mas é para os judeus, nós vamos ser arrebatados. Isso aí é o curso de escatologia para o pastor. Mas, irmãos, aí Jesus subiu, foi para o céu, cumpriu a sua missão. E deixou para os discípulos aqui. Mas para aqueles 12 homens importantíssimos, irmãos. Para aqueles 12 homens, prestem atenção. Ele disse assim, eu vou morrer. Contou a história, tudo que ele falou, tudo que ele ensinou nos evangelhos.
Ele falou para aqueles homens: agora vocês vão, repassam isso, façam tudo que eu ensinei para vocês. Eu vou subir. E ele subiu. Só que naquele momento ele disse assim: quando eu subir, vai vir o Espírito Santo sobre vocês. Sem ele, nada vocês podem fazer. Então fiquem em Jerusalém, aguardem um pouquinho. Vocês vão receber poder. Porque até então, eu só expliquei para vocês, ensinei, mostrei. Mas sem o Espírito Santo, irmãos, sem o Espírito Santo, vocês não vão fazer nada. Fiquem em Jerusalém. E vai descer sobre vocês, e vocês vão receber o Espírito Santo lá. E foi isso que aconteceu. Jesus morreu, ressuscitou. Teve aquela história de Pedro lá, Pedrão, o mais difícil, ficou triste e tal. Chegou o dia de Pentecostes. Então, Atos 2, 42 ao 46. Diz assim: e perseverava na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada dia havia temor, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. E todos o que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam no templo, unânimes, no templo, partindo o pão de casa em casa. Tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. 47. Louvando a Deus. E contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes ao Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos, dia a dia, os que iam sendo salvos. Então, irmãos, logo depois que eles receberam o Espírito Santo, porque o Espírito desceu lá em Atos, no capítulo 1, no versículo 8, Atos 1, versículo 8. Jesus antes de subir diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Vocês vão receber o Espírito Santo e vão ser minhas testemunhas, vocês vão falar de mim. Então a primeira característica de uma igreja irresistível, aquela que as pessoas olham e falam assim: eu quero frequentar essa igreja, eu quero participar dessa igreja aqui, esse negócio aqui é bom. É uma igreja cheia do Espírito Santo, cheia. Irmãos, o Espírito Santo, não confundam. As pessoas acham que o Espírito Santo é aquelas pessoas que é o reteté, pula, sapateia, vira, gira. E as pessoas, elas não entendem o que está acontecendo às vezes nos cultos. Isso aqui, eu vou respeitar todas as pessoas, todos os pastores, todas as visões, religiões, eu respeito tudo isso. Mas o Espírito Santo, ele é organizado, irmãos. Ele desceu só naquele dia. O dia que o Espírito Santo desceu foi naquele dia. Ele desceu sobre a terra, tomou todo mundo ali como voz, vem como um vento temposo, tomou aquelas pessoas e encheu naquele momento ali, porque o poder do Espírito Santo ele é muito forte mesmo, irmãos. E as pessoas, elas foram cheias, não deu tempo nem delas pensarem, elas se encheram do Espírito Santo, o seu corpo foram cheios, que transbordou. E eles começaram a falar em línguas, porque era Pentecoste, Jerusalém estava cheio de gente. As pessoas vinham de outras regiões, e eles começaram a falar em línguas estranhas, cada um na sua língua, e outras falavam em língua como de fogo. Então, irmãos, eu quero que você analise a sua vida. Você está cheio do Espírito Santo? Porque é Ele quem controla todas as nossas ações agora. É Ele quem vai controlar a nossa vida, nossas ações, o nosso dia a dia, o meu pensar, o meu falar, o meu agir. Porque Jesus, Ele não está presente em carne mais conosco. O Senhor Jesus está no céu, sentado à direita de Deus. Mas quem está no meio de nós, entre nós e em nós é o Espírito Santo. Das pessoas, e a partir do momento, irmãos, que eu e você, um dia, nós éramos das trevas, perdidos, pecadores. Todos pecamos. E aí um dia nós tivemos um encontro com Jesus. Alguém falou para nós de Jesus, e nós então aceitamos o sacrifício. Toda aquela história que a gente já sabe, você aceitou a Jesus, a gente pergunta:
Quem quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, da sua alma? Aí nós levantamos as mãos, vamos para frente, recebemos uma oração, recebemos ali daquele momento em diante, porque não tem outro jeito. Não tem outra maneira. E as pessoas se ajoelham ali, aquele homem, seja ele pecador, seja ela uma prostituta, do mais lixo dos homens que existe, pior pessoa do mundo, como um empresário rico, que não tem paz no coração, vazio de alma, como um homem que matou muitos, como pessoas que eram boas, um bom vizinho, que não erravam, que nunca cometeu um erro, era amado por todos. Todos nós precisamos aceitar Jesus, e aceitamos Jesus. E qual que era o próximo passo, irmão? É esvaziar de nós mesmos e nos enchermos do Espírito Santo, né? Enchei-vos do Espírito Santo. E aí, irmãos, porque sem Ele nada podeis fazer. Então, as dificuldades da nossa vida, que nós entendemos, é porque nós precisamos do Espírito Santo na nossa vida. Precisamos buscar isso, ter certeza de que o Espírito Santo está em nós. Primeira coisa, o pastor Paulo fez uma campanha aqui, ó, como ser cheio do Espírito Santo. Uma das coisas que nós temos que nos esvaziar de nós mesmos e deixar o Espírito encher a nossa vida. Porque, na verdade, à medida que ele vai entrando, vai saindo as coisas que dividem espaço com ele. Eu imagino assim, o nosso corpo, né? O Espírito Santo vai habitar em nós, vai entrar nas nossas entranhas, aqui na alma, do sentimento, da mente. Mas ele não tem espaço, porque nós não deixamos. É a mágoa, é a falta de perdão, é o pecado, um monte de coisas que não deixam ele encher a nossa vida. E aí nós causamos problemas na igreja, irmãos. Porque a segunda coisa, né? A segunda marca de uma igreja é uma igreja que prega o Evangelho de Cristo. A segunda marca de uma igreja irresistível, ela é cheia do Espírito Santo. Então tudo que ela faz é conduzido pelo Espírito Santo. É por isso que nós oramos aqui. Eu sei que você ora em casa, isso é válido. Eu sei que você ora antes do culto, isso é válido. Eu sei que você ora com a sua família, isso é importante, é válido. Mas a igreja, ela se reúne aqui num culto de oração aqui, é para que o Espírito Santo diga para nós: pastor Paulo, vai por esse caminho, vai por aquele caminho, ministério de louvor, vai para esse caminho, ministério com crianças, vai por esse, mulheres, homens, igreja, vai por esse caminho. Porque quem dirige é o Espírito Santo. Quando nós ajoelhamos aqui, nós buscamos o Espírito Santo para dar a direção, não é por nós mesmos. Se fosse por nós homens, quando a igreja é dirigida por homens, normalmente ela não vai bem. Ela pode ser uma igreja cheia de pessoas, mas pessoas vazias, com boas palestras, com boas palavras, com um louvor maravilhoso, irmãos, mas sem o Espírito Santo, as pessoas saem vazias, não tem vida transformada, não tem entusiasmo, não tem vida com Deus. Não importa o tamanho da igreja. Se nós temos uma igreja pequena, mas você não quer uma igreja grande? De quem depende? Depende de nós. Uma igreja, segunda marca, uma igreja que prega o Evangelho. Em Mateus 11, 28, né? Jesus disse assim, ó: vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, encontrarei descanso para a vossa alma. Então nós temos que anunciar, que prega o Evangelho. Qual é o Evangelho? O Evangelho de Cristo. Aonde está? Na Bíblia, no livro, nos 4 Evangelhos ali. O que nós vamos pregar? O que Jesus nos ensinou. Por isso que existe aqui a escola bíblica dominical, para você aprender a saber o que falar, aonde falar, como falar, para quem falar, a hora de falar. Aonde que eu vou saber disso? Na Bíblia, nos Evangelhos, nos 4 Evangelhos. Dali está exatamente o que Jesus falou e nos ensinou. Então não existe outro modelo, irmãos, de Evangelho. É aquele ali. Por isso que tem 4 Evangelhos, 4. Um confirmando o outro. A Bíblia não está que eu estou aqui. Então, a igreja, uma igreja, irmãos, nós aqui, não é a equipe de evangelismo. É uma igreja que prega o Evangelho. Nós pregamos o mesmo Evangelho, alinhados na mesma visão. Qual que é? Na doutrina dos apóstolos estavam aqui. Eles em Atos 2, né? Eles cumpriam a doutrina dos apóstolos. Qual que era? A doutrina que é o ensinamento dos apóstolos. Que veio de quem? Que veio de Jesus. Somente o que Jesus fez. E agora, acrescentado de uma coisa especial, o Espírito Santo, que é o mesmo Pedro que alguns dias antes havia negado Jesus. Ele negou. Sem vergonhamente ele negou. Ele teve medo de morrer como Jesus.
depois de ter passado 3 anos ali com Cristo, experimentado no Cristo próprio Jesus, ele falou: o quê? Se eu falar que se eu estou junto com ele, eles vão me matar também, eu vou negar. Ele negou. Mas esse mesmo Pedro, cheio do Espírito Santo, logo depois, foi o primeiro que, pregando o arrependimento: arrependei-vos do vosso pecado, porque vos é chegado o reino de Deus. As pessoas se converteram, porque não era nem ele mesmo. Quando ele olhou assim e falou: Jesus, o que é isso? E logo de cara, irmãos, tinha 3.000 pessoas numa igreja. As pessoas chegaram para falar: já falei isso aqui, né? E agora, Pedro, para onde nós vamos? O que vamos fazer? Nós estamos convertidos. Aqui diz que as pessoas se convertiam. Viravam, né? Estavam indo num caminho, viravam para outro caminho, é o cristianismo. Então, uma igreja que prega o evangelho. Cristo veio para nos salvar. E agora que estamos salvos, o que vamos fazer com a nossa salvação, irmãos? Vamos nos calar? Não vamos falar mais nada? Está tudo bem? Se a gente não pregar o evangelho para ninguém, tá bom mesmo? Tá bom assim? Tranquilão? Aí depois a gente fala assim: mas a igreja não cresce. É uma igreja, a terceira marca é uma igreja que alcança o próximo. A igreja só é igreja quando ela alcança o próximo. Isso quer dizer o seguinte, que nós temos que correr atrás do próximo. Somos nós que temos que falar. Alguém aqui, irmãos, veio na igreja sozinho, assim, passou pela frente, sem conhecer Jesus, estava lá nas trevas, fumando um baseado, balada, mulheres, sei lá o quê. Passou, falou assim: hoje eu vou na igreja. Alguém aqui foi assim? Às vezes tem essas histórias, né? Ou alguém falou de Jesus para você. Foi lá e falou uma vez, falou 2, foi na sua casa, e insistiu, e convidou, e foi, e correu, alcançou você, pegou você. Você estava indo perdido, ele pegou você pelo colarinho e falou: vem cá, cara, quero te mostrar a Cristo. Olha, Davi, quero te apresentar a Cristo, Jesus Cristo, Ele mudou a minha vida. Quem é Jesus? Eu vou te mostrar, vem comigo na igreja. Alcance o próximo, porque alguém teve compaixão de mim e de você. Irmãos, pessoas cheias do Espírito Santo, que alcançou eu e você, irmãos. Agora o que nós faremos? Estamos alcançando o próximo, porque o próximo é aquele que está em nós. E a grande luta, irmãos, é essa mesmo. É nós sermos transformados, termos a capacidade e a coragem e a ousadia de falarmos de Jesus. Eu confesso para vocês que é difícil. Falar para os parentes, lá no trabalho, para o chefe, para o vizinho chato que pega no seu pé. É difícil. Eu sei que é difícil. Mas nós temos que nos esvaziar de nós mesmos, nos anular, não é verdade? Porque agora é o Espírito Santo. Então por isso que nós precisamos ser: Espírito Santo, me ensina a orar, me ensina a evangelizar, me dá ousadia para me falar. Eu não tenho coragem, e não tenho mesmo. Eu tenho uma loja, as pessoas entram lá para falar. Eu não falo de Jesus para todo mundo, mas aqueles que vão dando oportunidade eu falo, mas deveria falar. O meu sogro, onde você ia com ele? Ele fala: eu tinha vergonha de andar com ele, confesso para vocês. Onde você ia com ele? Daí a pouquinho ele perguntava assim, falava assim: tá sol, né? O cara falava assim: tá sol. Ele falava: sabe quem fez o sol? Eu falava: Jesus. Ele já vai falar de Jesus para o homem. Nós estamos comprando peça aqui. O homem fala: não, quem fez? Fala: foi Deus. Aí o cara fala assim: Deus? Eu falo: seu Joaquim, vamos embora. Calma, rapaz, agora eu estou falando do evangelho. Eu: por favor, seu Joaquim, você sabia que tem uma... Aí ele falava de Jesus. Sabe o que acontecia, irmãos? O cara nem ligava para mim, falava assim: não, seu Joaquim, vem aqui, vamos tomar um café. O que é isso aí? Espíritas. Fui com ele num advogado, porque eu confesso que eu fui fiador, depois eu tive um problema, eu tive que levar ele lá. Era uma advogada ferrenha, irmãos. Ela era filha da dona do imóvel. Nós tivemos que fazer um acerto financeiro. O seu Joaquim era meu fiador. Olha o sogro. Fui com ele lá, ele não estava nem aí, tranquilo. E eu apavorado: meu Deus, vamos falar com o advogado para entrar num acordo. Chegou lá, ele falou para o advogado: esse advogado olhou: quem que é esse? Eu falei assim: esse é o seu Joaquim, é o meu sogro, é o dono do imóvel. Ele falou assim para ela: você conhece Jesus? Logo de cara, eu falei: não, seu Joaquim, a advogada vai prender nós aqui, o senhor vai com essa conversa. Ele falou assim: não conheço, seu Joaquim. Eu sou espírita. Ele falou: é mesmo? Não tem importância. Ele começou a evangelizar aquela mulher, irmão. E a mulher nem ligou mais para os negócios, largou os documentos do lado lá.
eu sei que no fim ela falou assim, olha, faz o seguinte, paga como você puder. E o senhor, seu Joaquim, volta aqui que eu quero conversar com o senhor mais vezes. Ele nem quis saber do problema, estava numa situação bem difícil. E ele era assim, irmãos, ousado. O tempo todo ele falava de Jesus. Então, uma igreja cheia do Espírito Santo. Segundo, uma igreja que prega o Evangelho. Terceiro, uma igreja que alcança o próximo. Uma igreja, eu e você somos a igreja. Eu e você somos a igreja. A igreja não é as quatro paredes. Quando você sai daqui, você pode estar nessa igreja, outra igreja, qualquer igreja. Você faz parte da igreja de Cristo. A igreja que vai vir buscar. A igreja imaculada. Quarta marca de uma igreja, irmãos. Ela valoriza a palavra. Ela valoriza a palavra, irmãos. Valorize toda a palavra de Deus, né, com reverência. Tem aí o curso de teologia. O pastor faz o curso de teologia, a escola bíblica. E a ministração da palavra é ensinamento, irmãos. É passando essa palavra de uma forma que nós possamos entender. Nós vamos buscar. Mas é você pegar essa palavra, não desprezar ela, mas fazer com que ela seja alimento, não é verdade? É claro, irmão, a palavra de Deus, ela se renova. Isso daqui é uma coisa impressionante. É como se as palavras fossem vivas, não é verdade? Lê o mesmo texto todos os dias, durante 30 dias. O mesmo texto para você ver. Faz essa experiência, eu já fiz. Todo dia você é renovado com o mesmo texto, é incrível. Isso é sobrenatural. Isso vai fazer com que você faça com irmãos. Quando você valoriza a palavra de Deus, você começa a formar discípulos. Porque a base da nossa vida é a palavra de Deus. E aí você começa a formar discípulos, os mais próximos de você. Começam a ter você como referência. E você conhece a palavra, cita a palavra. Guardei a sua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Guardou ali, como uma biblioteca de mente, para cada necessidade, você cita a palavra de Deus. Então, irmãos, tudo isso é para que você tenha um evangelho. Que você seja uma igreja onde as pessoas olhem e falam assim, ó, essa é uma igreja irresistível. Os irmãos aqui estão fortalecendo. Nós temos tudo isso, irmãos. Aqui nós buscamos o Espírito Santo, nós pregamos o evangelho, nós alcançamos o pós, nós valorizamos a palavra. Uma igreja irresistível, irmão, quinto lugar, quinta marca, ela valoriza o relacionamento. Queridos, já falei para vocês, igreja é um lugar onde nós somos irmãos. Por que somos irmãos? Porque somos cordeiros com Cristo, filhos de Deus. A partir do momento que nós aceitamos Jesus, entramos no reino de Deus, nos tornamos filhos, cordeiros com Cristo, o nosso irmão. Por isso que nós chamamos o irmão de irmão. Então você é nosso irmão em Cristo. Aí nós somos uma família. Somos uma família. Aí toda família, a minha família é perfeita. A de vocês são? Minha família não tem nenhum tipo de problema. Só a minha família que é perfeita. Imagina, né, irmãos? E aí, da família, e nós não escolhemos, né? A única coisa que escolhe é cunhado só, mas irmão, irmãs, os outros a gente não escolhe. E aí ainda vem os cunhados ainda, né, para acrescentar na nossa família. Mas os irmãos, eles batem no peito, não, eu tenho direito, eu faço isso, eu faço com nossos irmãos, e o pau fecha, né? Aí quando nós nos casamos, as pessoas são diferentes também, mas aí quando a gente casa ali, a gente se torna uma família, um só corpo. No ato conjugal, irmãos, a esposa e a esposa se tornam uma só pessoa. Tanto é que nasce o filho, metade de um, metade do outro. Nariz de um, olho do outro, cabelo do um, olho do outro, perna do um, cor do outro. Vira uma mistura danada, meio a meio. E aí nós se torna um só corpo. Aí os relacionamentos são difíceis. A igreja também, irmãos, tem que valorizar os relacionamentos, né? Aí, aquilo que nós estamos pregando nesses dias, eu não vou nem entrar em ação, mas assim, você tem que se relacionar com essa pessoa, respeitar os seus limites, a sua capacidade, os seus dons, os seus talentos. Às vezes a pessoa é mais inteligente que você. Às vezes ela é boa para fazer conta, não é verdade? Às vezes ela toca mais, prega mais, sai mais, fala mais, ouve mais. Somos completamente diferente. Uma igreja, irmãos, nós precisamos valorizar esse relacionamento. Ou seja, nós não podemos perder nenhum irmão por causa de relacionamento. Não vou com a cara dele. Como é que diz lá no Big Brother? Não teve afinidade. Aí não tem afinidade com esse irmão. Jesus, se ele fosse escolher as pessoas, ele não tem afinidade com o Leandro. Morra. Vai para o inferno, com tripa e tudo.
Não tem afinidade com a prostituta. Não tem afinidade com o homem que esperou 28 anos paralítico. Não tem afinidade com o cego. Não tem afinidade com o Zaqueu. Não tem afinidade com o Jairo. Com o centurião que levou lá para... Não tem afinidade. Não tem afinidade. Não gosta. Não gosta de Pedro. Não gosta do João. Ah, eles não vão comigo. Nós não escolhemos, irmãos. Relacionamento, procura-se relacionamento. Procura se relacionar, respeite. A palavra é respeite o limite do seu irmão. Mas tenha ele, porque sabe por quê? Porque ele é salvo também. E vou dar um avisinho para você. Se você continuar se relacionando com ele e ele for para o céu, você vai ficar a eternidade com ele. E você vai cruzar com ele lá no céu, né? Eu espero cruzar. Nós vamos ficar a eternidade. A gente se vê a cada 1000 anos, tá bom? E aí, vamos descer, beleza? Lembra lá da célula? 1000 anos depois a gente se encontra em outro lugar lá no céu, irmãos. Não é brincadeira, irmão, sabe? A gente brinca com isso, mas é isso. Então, quando as pessoas entrarem aqui, e é lógico que quando ela entra na igreja, que ela vê as primeiras, enamorada assim, mas depois que ela vê os irmãos, ela se decepciona um pouco, porque ela vê que a gente briga e tal, né, os irmãos, e a gente se perde um pouquinho, mas nós não podemos deixar que isso atrapalhe nosso relacionamento. Ou seja, não deixe o seu irmão ir para o inferno. O relacionamento final, o papo final é esse. Não deixa. Faz de tudo para trazer ele de volta. Segura ele. Não deixa ele ir. Fala, vem cá. Não, me perdoa. Fui mal. O que você quer que eu faça? Eu paro, eu deixo, eu desisto. Trabalho, relacionamento. Relacionamento dá trabalho. Custa, né? Custa tem um preço. Mas vale a pena. Você vê que mesmo você não gostando daquela pessoa, ela foi salva, ela foi transformada, ela foi mudada com o tempo. A sexta marca, eu vou correr, irmãos. Valoriza a oração. Bancos sem oração fazem de culto sem poder. Irmãos, o poder do Espírito Santo, ele está na igreja, em geral. Passa pelo pastor. A gente joga a culpa no pastor, né? Ah, o culto está fraco porque o pastor não ora. O culto está bom porque a palavra não é boa. Né? Só que, irmãos, nós somos a igreja. Quando a igreja está orando, está em oração, ela vai passando um por outro, porque nós somos um corpo, vai passando um para o outro até chegar na igreja. Porque a igreja, ela representa, nós somos um conjunto né? Somos um corpo. E aí as pessoas, quando ela ora para o corpo, que o corpo está devagar, porque toda a igreja está devagar. Toda a oração. Então aqui, quando o pastor fala assim, olha, vem para o culto de oração, né, irmãos? Porque ele não pode, todo dia na sua casa, está orando? Ora aí, ora mais. Hoje você não orou, hein? Não dá para fazer isso. O único que sabe é Deus. Ele sabe se você orou, porque você está orando, como que você está. Então, irmãos, uma marca de uma igreja que ora, não tenha medo. Tá bom, culto de oração, deixa eu deixar bem claro para você. Eu estou aqui toda segunda-feira orando. Eu sei que muitas pessoas têm dificuldade, moram longe, tem que escolher o dia, está tudo certo, está tudo bem, depende, mas eu vou estar aqui orando. Eu oro pelo pastor, pelo ministério, pela igreja. É um tempo de oração, de intercessão pela igreja, pela liderança, pelos governos, até pelo Lula a gente ora. Por tudo, porque né, é uma igreja pequena, mas que faz efeito. Outra característica dessa igreja, irmão, havia temor no meio dela, tinha reverência. Né? Reverência. Provérbios, pastor, coloca aí, Provérbios 1, versículo 7, rapidinho, 1:7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, irmão, não é temor do Senhor, não é ter medo de Deus, mas é reverência. Reverência de Deus, saber que Deus está em tudo, em todas as coisas, em todo o tempo. O Senhor, Ele olha, Ele vê todas as coisas, absolutamente todas as coisas. Nada esconde dos olhos do Senhor. Isso que é duro para nós, não é verdade? Então, era uma igreja que tinha reverência a Deus, temor. Havia temor no meio deles. Eles sabiam que Deus estava ali com eles, conduzindo eles naquela igreja primitiva, que somos nós, tá, irmãos? Porque nós pegamos o livro de Atos. Porque aquela igreja somos nós. É o mesmo modelo. O modelo de igreja saiu dali.
Ali começou a primeira igreja. As pessoas, de casa em casa, no templo, nas orações, juntos. Né? Era a igreja. Cristo subiu, o Espírito desceu. A mesma igreja lá de Atos 2 é essa igreja aqui, ó. Cristo subiu, o Espírito desceu. E os discípulos de Jesus estão aqui. A oitava marca, irmãos, havia sinais e prodígios. No versículo, em Atos 2, no 43, né? Havia sinais e prodígios por intermédio dos discípulos, dos apóstolos. Então, irmãos, uma igreja tem que ter milagre. Perna esticando, dente de ouro, cura de câncer. Mães que eram estéril, ter filhos. Emprego, porta de emprego, venda de uma casa, compra de casa, troca, milagre. Aqueles milagres mesmo. Então tem que haver sinais e prodígios para mostrar o poder de Deus. E isso, irmãos, tem que arder no nosso coração. Quando você vem para o culto, quando Davi está aqui ministrando, falando, e a música está tocando, coloca fogo no seu coração. Seu coração precisa arder, ele precisa bater forte por Deus. Não se importe, busque isso. Se você não tiver aquele seu coração não arde, você já orou, irmãos, que o seu coração arde. E aí, como que você chora? Você chora pela presença de Deus. Você já chorou quando você está orando. E você vê a santidade de Deus, a pureza de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus. E você começa a chorar da presença de Deus. E aí é que fala que o seu choro dura uma noite. Porque você teme ao Senhor. Porque você viu a santidade de Deus, a capacidade de Deus te matar. Num estralo de dedo, mas Ele deixa você viver. Ele deixa você construir, mudar a sua vida, transformar as pessoas. Ele usa a sua vida para abençoar outras pessoas, irmãos. Então o seu coração tem que arder por Deus, pelo perdido, pelo próximo. Eu falo para mim também, e nesses últimos dias, irmãos, por se multiplicar a iniquidade, a televisão, a mídia, as redes sociais, o Facebook, sei lá o quê. Nosso coração tem se esfriado, e a gente não arde mais o nosso coração. A gente não consegue ficar um tempinho com Deus, ouvindo uma música até ela mudar, até os pensamentos, até aquela preocupação que está em nós sair. Com louvor, com a música, com a oração. Você dobra o seu joelho, aí vem os pensamentos, amanhã você tem que pagar uma conta, sai. Aí Deus vai entrando na sua vida, como uma música. Eu gosto do David Keeler, Leandro, porque ele vai cantando uma música. E o pastor Cirilo também, ele começa a cantar uma música, e a música vai desenvolvendo. Até quando ele passou 14 minutos, eles estão cantando. Às vezes as pessoas tentam repetir, aquilo não consegue. Aquilo é natural, porque a música vai transformando a pessoa, vai mudando o seu espírito, e vai tirando aquilo que não é bom, vai colocando a presença de Deus. Aí a pessoa não para mais de cantar. Então aquelas músicas que são cantadas na igreja, que demoram 14, 15 minutos. Talvez os músicos não tentem fazer aquilo se você tiver frio. Não vai dar certo. Tem que partir do seu coração, tem que arder. Não arde por mim, pelo pastor Paulo, pelas pessoas, arde por Deus, irmãos. Deus é maravilhoso, Ele tem uma obra na sua vida. Então, tem que estar sinais e prodígios, milagres. Eu vou encerrar, irmão. Tem que ter uma generosidade entre os irmãos, ajudar uns aos outros. O que você precisa? Pastor Paulo, o que você precisa? Se você precisar de mim, levanta a mão, estou aí. Irmãos que ajudam. Seja generoso, bondoso, piedoso, justo. Porque o nosso Deus é um Deus de justiça, irmãos. O Deus misericordioso. E às vezes nós temos que ter misericórdia, porque somos assolados, afligidos, xingados. Mas a misericórdia que o Senhor Jesus nos ensinou, nos mostrou, porque eu e você não tínhamos direito à salvação. E a terceira coisa, irmão, valorize a celebração e os pequenos grupos, as células. Hoje nós temos aqui um fruto do nosso trabalho de célula. Ana Júlia, você pode ficar de pé, por favor? Está vendo essa moça bonita? Ó. Valdecir, fica de pé, por favor, também. Valdecir e a Paula. A gente tem uma célula na casa do Claudemir. Dá um sinalzinho aqui com a mão lá, o Claudemir. A gente temos uma célula na casa do Claudemir. O Valdecir e a Paula são os dirigentes. E hoje nós trouxemos aqui o primeiro fruto desse trabalho.
que é a Ana Júlia. A Ana Júlia frequenta lá desde o primeiro dia. É uma bênção. Em vez de nós abençoar ela, ela nos abençoa. Né? Então, aqui é um trabalho que nós estamos começando, mas nós valorizamos os pequenos grupos. Vamos aplaudir o Senhor pela vida dos pequenos grupos, do pequeno grupo das células? Muito obrigado, Ana Júlia. Muito obrigado mesmo, tá? Seja bem-vinda entre nós. Ela faz parte de outra igreja, mas ela disse: hoje eu vou visitar o ministério de vocês. Ela se ofereceu para ensinar as crianças lá voluntariamente, né, sem pedir para ela. Então são frutos, irmãos, de um trabalho que a gente faz. Pode sentar, minha querida. Muito obrigado, viu? E valoriza, irmãos, a celebração. E aqui eu vou encerrar aqui de pedir para a Paula vir aqui. A Ana Paula, que nós cantaram um canto. Valoriza a celebração. Então, irmãos, aí chegamos no culto de domingo. Semana inteira atribulado, oração, culto de quinta, pastor aqui lutando. Aí nós chegamos aqui no culto de domingão, onde a gente vem, irmãos, para fazer o quê? A gente sai de casa, vou ensinar você. É o que eu faço, quando dá, 1 hora antes, assim, quando acaba o jogo do Corinthians, pego o fone de ouvido, coloco aqui, sento lá na minha poltrona e começo a ouvir uns louvores para me preparar meu coração. Para não chegar no culto aqui, de repente, assim, o Corinthians perdeu, né? Estou ilustrando, assim, né, a nossa vida. Às vezes você faz outras coisas. E aí eu venho, meu coração preparado. Porque eu aprendi, irmãos, com muitas custas aqui, nesse culto que a gente vem aqui, Leandro, Ana, irmãos e irmãs, vem aqui para adorar o Senhor. Venha para adorar. Adorar mesmo. Nós cantamos, venha para adorar o Senhor. Sabe como é que eles... Eu gosto dos muçulmanos quando eles vão lá em Meca, onde que eles estão, eles param 3 vezes por dia, põem o joelho, o tapete do chão, eles viram para Meca e adoram Deus Alá. Eu sei, né? Aqui não estou criticando, estou dizendo a forma como eles fazem. Né? E nós, no culto de domingo, nós temos que vir com esse sentimento. Nós vamos aqui para adorar. Então, o músico tem que ter a guitarra, tem que fazer o melhor solo. A voz é a melhor. O levantar de mãos, né, irmão? Levanta as minhas mãos. Do jeito que você está, levanta. Porque aqui, aonde Deus vai trabalhar a sua vida, vai mexer com o seu interior, vai curar a sua alma, as feridas. Não depende da oração do pastor, porque nós somos falhos, somos humanos, somos homens normais. Mas Deus está aqui, porque a igreja... Você vem aqui, irmão, você traz Deus. Deus está com você, o Espírito Santo, não é? Eu não vou cansar de falar isso. Aonde está o Espírito Santo? Aonde está Deus? Em mim, você, porque Ele habita em mim, em você, o Espírito Santo, que habita em vós, que mora, que faz moradia em você. Aí Ele vem aqui, o Espírito Santo em mim, em você, e Ele vai enchendo essa igreja. A atmosfera não depende do pastor, nem do solo de guitarra, irmãos. Depende de você, como você está. Porque entre nós, se tem um irmão fraco naquele dia, naquele domingo, naquela semana, e não foi boa para ele, cometeu algum erro, algum pecado, se não foi boa, mas existe um irmão que está cheio do Espírito Santo, e quando ele abraçar o corpo, né, eu e você, o corpo que está aqui, vai relar naquele irmão, e vai passar para ele, é assim mesmo, irmão, vai passar a energia, vai passar o Espírito Santo, e o irmão vai se levantar, fala assim, irmão, vamos cantar, né? Vamos cantar essa música, né? A tua igreja te adora, levanta a sua mão. Errado do jeito que está. Fala, Senhor, eu sou a sua igreja, estou aqui para te adorar. Para dizer assim, que o Senhor é o Deus da minha vida. É o Deus que eu venho adorar. Então, no templo eles iam adorar. Né? De casa em casa, na oração, unânimes. Eles perseveravam, insistiam nisso. Ficavam ali. Até que desse certo, perseveravam na oração, na comunhão, no partir do pão. Eles perseveravam, não dava certo, tentava de novo. Não dava certo, tentava, não deu certo a chácara, tenta de novo. Não deu certo o evento, tenta de novo. Não deu certo a música, tenta de novo. Até dar certo. E aí a igreja fica cheia. Esse é o segredo, irmãos, de uma igreja resistir, que as pessoas falam, como que deu certo? Aí chega lá assim, nós perseveramos. O grupo, as pequenas células vai fazer 1 ano e 3 meses. Perseveramos. Começou, só nós ali vamos e trouxemos e vamos. E hoje nós temos aqui o fruto de um trabalho que foi perseverado. Embora ela participe de outra igreja, mas ela está conosco. A Maria Júlia, porque são várias Marias, né?
Maria tem várias irmãs que chamam Maria. Maria Júlia, Maria Paula, Maria Eduardo, Maria... Um monte de Maria. Ela é Maria Júlia. Ela olhou para nós, pastor Paulo, e disse assim: essa igreja, Valdecir, Paula, é irresistível, quero conhecer. Quero lá ver como é que são esses irmãos. Está aqui de olho aqui em nós. Entendeu, queridos? Então, vale a pena, irmãos. Estamos no caminho certo. Estamos no caminho certo. Persevere, continue orando, continue lutando, continue se esforçando. Você é amado do Senhor. Estamos aqui. Hoje somos pequenos, mas amanhã nós seremos grandes. E você vai fazer parte dessa história. Cada fruto, dia a dia, o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Dia a dia, cada culto, cada mensagem, cada luta, cada vitória, cada fracasso, cada... Entendeu, queridos? Porque o Senhor está conosco. A história não acabou. A igreja de Atos continua sendo... Eu sempre disse isso, né? O livro de Atos tem uma igreja batista na Veleneira, na cidade de Sorocaba. Existiam irmãos que perseveravam ali, que tinham uma célula na casa do irmão Claudemir. E contando a história, o pastor Paulo construiu, começou do zero e foi. E a história vai sendo contada ali, eu e você. E os nossos nomes, quem sabe aparece lá o nome de alguém. De vez em quando aparecia um nome no livro de Atos. Algumas pessoas que eram especiais. E eles nem percebiam isso. Amém? Então, queridos, eu queria que você ficasse de pé. Ficasse aí perto da sua família. O Paulinho vai cantar aquela... Vamos cantar aquela música, né? Que eu gosto tanto, ó. Vamos ficar aqui na frente. Vem aqui na frente. Vem aqui. Vem todos aqui. Por favor. Fique perto da sua família. Pegue na mão. Irmã Maria, pega na mão da Maria, da Júlia. Queria chamar a Miriam, a esposa, as crianças aqui, da família. Vamos deixar nosso coração arder, irmãos, que essa música foi feita uns tempos atrás. Eu pedi para a Miriam vir com as crianças aqui. Ficar lá, com todo mundo aqui. Não tenha pressa, tá bom? Meninas, eu vou esticar um pouquinho hoje, pastor. Peço permissão. Irmãos, eu não sou ninguém mesmo. Sou apenas uma pessoa, né? Apenas uma pessoa. Mas de uma coisa eu sei, queridos. Seu coração tem ardido pelo Senhor? Está sentindo o coração? Essa música aqui, ela... Eu já repeti várias vezes aqui para vocês. Ela conta a história, né? Ela é uma conversa que o irmão está tendo. É uma conversa que o irmão está tendo com outra pessoa. Ele está dizendo lá, né? Olha, eu recebi um novo coração do Pai. Claudemir, eu encontrei. Eu recebi um novo coração. Eu tinha um coração desgraçado, irmãos. Coração encardido, ruim. Ainda tenho. Um coração regenerado. Um coração transformado. Ele está dizendo isso. Olha a próxima, pastor. Então essa música, irmãos, ela fala isso, né? Coração que é ensinado ou inspirado por Jesus. Aí ele vai contando a história dele. Ele falou assim: agora eu em Cristo sou uma nova pessoa. Eu tenho um novo coração. Passa aí, pastor. Aí como fruto, como resultado desse novo coração, aí ele começa a orar pelos outros. William, ele diz assim: eu declaro a paz de Cristo na sua vida. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer, irmã Cida? O que eu posso fazer, senhora? É declarar a paz de Cristo. A paz daquele Cristo que nos ensinou, né? Eu te abençoo, meu irmão, porque você é precioso, precioso mesmo. Aí, irmãos, sabe o que é precioso, pastor Paulo? Porque eu e você, nós somos comprados com sangue, Leandro, né? Jesus derramou sangue por cada um de nós, para a gente continuar a história dele. Foi lá e pagou a do pecado, os nossos pecados, perdoou os nossos pecados, e aí trouxe nós para o reino de Deus. Então nós somos isso aí. Aí nós somos aquela outra parte. Foi lá, pastor. Somos o corpo, né? Assim, bem ajustado. Aí, irmãos, a igreja, ela é feita de ajustes, né? Ajustes. Pessoas diferentes que foram transformadas, que precisam, têm a necessidade de se encaixar. E esse ajuste é o seguinte: cada um no seu lugar, cada irmã no seu lugar. Sabe por quê? Que às vezes é porque você ainda não encontrou o seu lugar no corpo de Cristo, mas você vai encontrar. Vai.
que o Espírito Santo vai mostrar para você. E você vai ser muito útil, vai dar muitos frutos. Talvez não seja pregando, talvez não seja tocando, talvez seja da forma que for. A única pessoa que vai falar qual é o seu lugar no corpo de Cristo é o Espírito Santo de Deus, orando. Não é o pastor. O pastor pode até errar, ele pode indicar você para uma liderança, mas ele vai pensar que é uma coisa, mas é outra. Mas o Espírito Santo vai colocar você no lugar certo, porque o corpo de Cristo precisa de pessoas certas no lugar certo para funcionar. E aí, uma família sem falsidade, vivendo a verdade. A gente tem medo de falar essa palavrinha aqui. Eu já falei isso, né? Isso é mentira do diabo, porque nós não somos falsos. Nós somos lavados, William, e remidos com o sangue de Jesus. Nenhuma condenação há entre nós. Nosso passado, quando o diabo falar para você do seu futuro, do que você vai ser, o que você fez, né? Ou do seu passado, você mostra o futuro dele. Fala, o seu futuro, nós já sabemos, é a condenação eterna. Porque o meu passado, Jesus não lembra mais, acabou. Ele apagou o meu passado, as coisas velhas ficaram para trás. O que ele vê aqui para frente é coisas novas, irmão Luiz. E aí, expressando a glória do Senhor. Ou seja, né, nós vamos refletir, mostrar a glória do Senhor. Quando? No nosso dia a dia. Não é só na igreja. Na igreja, pastor Pedro, é fácil ser crente. Hoje eu estou bonito, bem vestido, né? Mas vai ver eu pintando a loja lá, todo sujo, né? Vai ver você lá no serviço de uniforme, né, pastor? Peão, cheirando óleo no seu dia a dia, em casa, com minha esposa. Nem vou falar para você perguntar para ela como eu sou em casa, porque ela vai falar. Ela vai falar. Quem sou eu? Eu vou falar quem é ela. Amém? Então assim, ó, essa música só pode ser cantada olhando um para o outro, olhando para a igreja, falando mesmo, não tenha vergonha não. E aí, irmãos, é que nós vamos abençoar uns aos outros, né? Sabe por quê, irmãos? Não é só o pastor que tem autoridade de orar uns pelos outros, né? Nós temos essa autoridade de orarmos uns pelos outros e abençoar, tocar no irmão, com todo respeito, né? Na sua família, né? Comece pela sua família e depois você vai, olha para a pessoa, cante para ela essa música, né? Recebi um novo coração do Pai. Diga para ela, pastor Paulo. Coração regenerado. Sabe, William? Coração transformado. Marcão, a sua família maravilhosa. Não, que é isso. Irmã Jesus. Irmã Maria, Julinha, como fruto deste. Olha para o seu irmão agora. Olha para ele, olha no olhar. Estende a mão para ele assim. Eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Dá um abraço nele agora. Preciosa é a nossa comunhão. Agora pega na mão. Levanta. E assim bem ajustado, totalmente ligado, não dá para nos separar, unidos, vivendo em amor, uma família. Viver qualquer falsidade, vivemos a verdade sim, vivendo a verdade, expressando nos cultos a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor. A Vilhena vai sentir, vai saber, o grande amor. É agora eu quero ver, diga pra ele. Eu preciso, Davi, Sudete, Viviane, pode descer. Meu Luiz, eu preciso de ti. Meu Deus és para mim, nunca vou deixar você. Paulinha, preciosa, precioso és para mim, querido irmão. Amém? Agora faz o seguinte aí, ó. Começa a orar pela pessoa que está do seu lado aí. Começa a orar por ela. Faz um grupinho aqui, ó.
Vem aqui a família do Marcão, vem aqui. Vocês aqui, ó, família. O pastor Pedro ficou aqui. Isso, fecha aqui um grupinho. Pequenos grupos aqui. Vem aqui, ó. Faz aqui, fecha aqui, ó. Vem cá, vem cá. Vem cá, irmãs. Fechou aí? Pode ser. Faz um grupinho aí, ó. Valdecir aqui, ó. Ismael aqui, junto com o Leandro. Família ali. Vamos misturar aqui a família aqui, ó. Vem aqui, ó, William, vem aqui, ó. Vamos trocar. Valdecir, você vai pra lá. A Joyce vem pra cá junto com o Davi e a Vivi para fazer panelinha aqui. Ali. Vai lá, Valdecir. Panela. Vou ficar aqui com o pastor, fazer uma panelinha aqui. Põe cá, pastor. Tá misturado. Misturou aí. O que aconteceu? Vou deixar elas sozinhas? Vem aqui, ó. Fica aqui, ó. Tem que separar. Isso, fecha esse grupo aqui. Fecha aqui, ó. Isso. Amém? Vamos gastar um pouquinho de tempo. Fecha aí. Isso, fecha a rodinha. Olha aí para ele. Vamos orar. Para um pouquinho. Tem importância, nós vamos passar um pouquinho do culto, irmãos. Antes de você começar a orar, sente um pouquinho aí o coração do seu irmão, a mão dele aí, ó. Homem com homem, mulher com mulher. Está sentindo aí o Espírito de Deus. O Espírito Santo de Deus ele precisa de um pouquinho de tempo para falar conosco, para falar com a igreja. Pode orar agora. Se ele tiver um pedido de oração, ora. Agradeça a Deus enquanto a Paulinha vai tocando. Vamos pedir para que o Espírito Santo nos ajude a vencer nessa semana, neste mês. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família. Vivendo compromisso do grande amor de Cristo, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim. Recebi o novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, como fruto deste novo coração. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém? Dá um abraço aí no seu irmão. Dá um abraço. Sente o coração dele aí. Cristo está nos relacionamentos, irmão. No abraço, na palavra. Tá bom? Eu agradeço a Deus pela oportunidade.